A Bíblia foi alterada. Quantas vezes você não ouviu dizer isso? De alguém. Mas hoje, de forma simples e bíblica, vou te mostrar por que isso não abala a fé cristã. Eu sou o Nuriel Gomes e aqui é o canal Teologia Entre Amigos. Aqui conversamos de apologética, Bíblia, mas com respeito, sem briga e com verdade. O que a pessoa quer dizer normalmente quando diz que a Bíblia foi alterada? Primeira coisa que eles apontam é a questão que copiaram o errado, traduziram o errado. E a segunda, por que traduziram o errado? Porque traduziram de propósito, quiseram errar de propósito, olha só. E a terceira, com isso não sabe mais a verdade. Então, copiaram o errado, mudaram de propósito, e qual é a terceira? Que eles não sabem mais a verdade, que ninguém sabe da verdade. Uma resposta que eu daria é: existem muitos manuscritos, há muitos manuscritos, e mais confiança, porque se existe muitos manuscritos, se tem uma vasta coleção de manuscritos que nos ajudam a comparar com os outros e ver a veracidade da mensagem, ver que a mensagem não muda. E uma coisa que eu te digo, se esses manuscritos, se esta palavra foi realmente alterada, e através desses manuscritos que existem, que tem como a gente comprovar a sua existência, e se fosse mentira, não existiria tantas cópias para ser vendidas, né? E quando a gente observa esses manuscritos, como tem, né, vários manuscritos, traz a sua veracidade, porque quando a gente vai olhar os erros existentes nesses manuscritos são simples. É ortografia, olha só, muda de posição de palavra, entendeu? A mudança da composição, às vezes, da onde elas é colocada, são coisas simples, são pequenas contradições. Lembrando, isso não muda a mensagem. E qual é a mensagem que não muda? Ressurreição, a salvação, o arrependimento. Ele não muda. Porque muitas das vezes a ortografia vai ser realmente. Vai ter um erro ali na ortografia. E a mudança das palavras, a forma que são colocadas, pode trazer contradições, pode trazer uma pequena lacuna, mas algo que me intriga é isso. Não muda a mensagem da cruz, da salvação, não muda, do arrependimento, de se transformar, de buscar transformação, isso não muda. Isso eu lhe garanto. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, vai falar sobre o comportamento humano, vai falar das ações humanas, políticas, religiosas, mas a mensagem não muda. O arrependimento, a transformação, a restauração, a mensagem do arrependimento, da cruz, da fé, da salvação e da vida eterna. Isso não muda. Quando observamos, até o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Que a palavra inspirada por Deus, toda a escritura que é inspirada por Deus, esta é aproveitosa para redarguir, corrigir, botar à prova, para a repreensão, para a correção. E é isso, é a palavra, ele não está falando das suas epístolas, ele não está falando do evangelho de Mateus, ele está falando da própria palavra que já existia, a Tanakh, a Torá. Então é isso. Não muda, não muda, não tem como. Isaías vai falar sobre isso. A gente tem que olhar a veracidade da palavra. A palavra de Deus nunca mudará. Ela é eterna. Passará geração em geração e a palavra de Deus transformará. Ela se transforma, ela se renova a cada dia. E a Bíblia, ela tem mostrado isso, que a palavra de Deus não muda. Ela não tem mudança. A Bíblia diz isso. E Isaías 40 vai falar sobre isso. Vai falar que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então devemos observar essas coisas. Devemos colocar na trave, na tábua do nosso coração. Porque
realmente, se ela fosse tão perfeita, se ela fosse realmente tudo direitinho ali, sem essas pequenas variações, eu creio que aí sim ela é manipulada. Mas como tem essas pequenas variações, a gente observa que não, a mensagem nunca mudou. Deus não deixa a palavra dele morrer, não deixa a mensagem dele morrer. Isso que importa, é isso que é a veracidade, é isso que é entender que a palavra de Deus não muda, Deus não deixa morrer, Deus não deixa mostrar que a sua palavra ela pode ser reinventada. Não, ela é a mesma hoje, eternamente. Ele é o mesmo. Ela se renova, é diferente. Ela se renova a cada manhã. Conforme a gente lê, conforme a gente busca, a gente vê essa renovação. E é isso que a palavra de Deus é. Então, creia nisso. Busque crer nisso. Porque ela renova, ela traz essa renovação. E não tem como dizer que ela foi alterada, porque a mensagem nunca mudou. A mensagem não pode ser mudada, é a mesma. Desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver a misericórdia de Deus agindo. Você vai ver a palavra de Deus sendo conectada com o homem, mostrando que o homem sem Deus não é nada. É isso que mostra. Então é isso. Quando alguém dizer que ela foi alterada, diz isso, sabe? Realmente existem muitos manuscritos, muitas variações da palavra de Deus, mas algo que não muda é a mensagem. A mensagem continua intacta, a mensagem continua a mesma. Olha só, hein? Se você quer uma série de apologética cristã, coloca aí no comentário eu quero e vamos dar início a esse projeto. Vamos mostrar que a palavra de Deus ela pode ter algumas variações, mas ela não muda, a mensagem não muda. Então, acesse aí, coloque eu quero, curte, segue, que vem mais vídeo aí pela frente. E até mais.